Ao redor do mundo, a camisa 10 é sinônimo do craque do time, e em Copas do Mundo, a 10 tem um peso maior ainda, e muito por conta do Pelé. Mas o engraçado é que o Pelé só vestiu a 10 do Brasil por um acaso do destino. E eu já vou contar essa história pra vocês, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de todos os camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo, com muitas histórias incríveis, por exemplo, de um 10 que praticamente não jogou, um que tinha o apelido de coice de mula, e o fato de que nas primeiras Copas simplesmente ninguém vestiu a 10. E vamos falar então do primeiro camisa 10, que é uma questão um pouquinho complicada, porque no futebol bem antigo, a numeração não era importante e praticamente lugar nenhum no mundo utilizava. Os números nas camisas só começaram a se popularizar lá mais ou menos nos anos 50. Então nas primeiras Copas do Mundo, de 1930 até 1938, o Brasil entrou em campo sem um camisa 10, e sem um camisa 9, e sem um camisa 11, simplesmente não tinha numeração. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, as Copas pararam, né? E no retorno, aí foi justamente em 1950, naquela Copa que foi no próprio Brasil, que os times entraram em campo, então, pela primeira vez com uma numeração nas costas. E assim, o nosso primeiro craque portador da 10 foi o senhor Jair Rosa Pinto, que no momento da Copa era jogador do Palmeiras e que futuramente viria a jogar com o Pelé no Santos. Antes da Copa, ele já tinha vencido a Copa América em 1949, sendo artilheiro com 9 gols marcados, e o seu apelido era coice de mula por conta da força do chute que ele dava na bola, resultando muitas vezes ali em patadas indefensáveis. Diz a lenda que quando ele ia bater uma falta, a barreira simplesmente abria, porque os caras ficavam com medo de levar uma bolada com a força absurda que ele conseguia meter na redonda. Na Copa de 50, o nosso querido Jair Coice de Mula jogou contra o México no jogo de estreia e fez um gol e deu uma assistência na partida que terminou em 4-0, mas com uma lesão que tirou ele do jogo seguinte. Aí na fase final do torneio teve um quadrangular, né? E o Brasil jogou contra a Suécia e meteu, adivinha, 7-1. E parece que o Jair Rosa meteu 4 assistências. E eu digo assim, parece, porque é complicado verificar certinho. Até tem o vídeo da época, só que não dá pra ver com a melhor qualidade, ele é todo picotado, mas assim, aparentemente foram 4 assistências do homem. Contra a Espanha, o Jair fez o seu segundo gol, inclusive com a sua marca registrada, que era uma bicuda indefensável, em mais uma goleada do Brasil, dessa vez 6-1. O Brasil tava voando na Copa e o país era só festa. A seleção precisava apenas de um empate contra o Uruguai na última rodada no Maracanã lotado para ser campeã do mundo. Mas foi aí que aconteceu um dos momentos mais marcantes da história do Brasil no futebol, quando a seleção foi derrotada no que ficou conhecido como o Maracanaço e perdeu o título que estava em suas mãos. Essa amarelada aí bateu muito forte no Jair, que nunca se recuperou dessa derrota e acabou parando de defender a seleção brasileira, numa baita reformulação do elenco que até respingou na camisa, porque nessa Copa o Brasil jogou de branco, mas a partir dali a gente mudaria e adotaríamos o nosso tradicional uniforme amarelo. Chegava então a Copa de 1954 e no meio dessa reformulação o Brasil precisava de um novo camisa 10. O escolhido foi José Lázaro Robles, mais conhecido como seu apelido brasileiríssimo de Pinga. Às vezes é tudo que o Brasil precisa depois de uma decepção mesmo, né? Ele tinha 26 anos e na época da Copa era atacante do Vasco, depois vindo a se tornar um dos artilheiros do clube e cravando seu nome na lista de grandes ídolos, né, do Gigante da Colina. Ele tinha sido campeão com a seleção nos Jogos Pan-Americanos de 1952, fazendo o gol que fechou o placar do título brasileiro contra o Chile, o que garantiu a convocação dele para a Copa na Suíça em 54 e, claro, a camisa 10. Só que acabou sendo uma estadia bem curta dele com a 10. No primeiro jogo, na goleada de 5-0 sobre o México, ele meteu 2 gols e deu uma assistência, porém ele joga no empate contra a Iugoslávia e se machuca, e acaba vendo do banco a derrota do Brasil contra a Hungria nas quartas de final, num confronto tão violento que ficou conhecido com o apelido de Batalha de Berna. Para a Copa de 1958, entrou em campo o destino. Ninguém sabe a história ao certo, cada um diz uma coisa, mas a lenda é que antes da Copa de 58, a Federação Brasileira sorteou o número das camisas dos jogadores. E assim o nosso goleiro usava a 3, tinha zagueiro que vestia a 9, e nas mãos de Edson Arantes do Nascimento caiu a camisa 10. É um momento muito icônico porque pensa que o sorteio deu, sei lá, a 1 pro Pelé e não a 10. Talvez hoje esse vídeo fosse todos os camisas 1 do Brasil nas Copas, e a 1 fosse sinônimo de maestro do time, né? Mas caiu a 10 e o resto é história.
Na Copa de 58, Pelé era o mais novo do elenco com apenas 17 anos e ainda se recuperava de uma lesão, o que fez ele perder as primeiras partidas. Aí ele estreou contra a União Soviética do Yashin e nas quartas de final contra Gales, Pelé marcou o seu primeiro gol de maneira espetacular, matando no peito e dando um toquezinho para tirar do zagueirão e classificar o Brasil na vitória por 1-0. Nas semis, o jogo contra a França estava apertado, o Brasil vencia por 2-1, até que o Pelé decidiu resolver, metendo um hat-trick, o terceiro um baita golaço para levar o Brasil para a final. A grande final foi contra a dona da casa, Suécia, e depois da virada do Brasil, o Pelé marcou o seu gol antológico, chapelando o zagueiro antes de fazer um dos gols mais bonitos da história das Copas e da história do futebol. Depois ele fez de cabeça e assim o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. Aí quando chegou para a próxima Copa do Mundo, em 62, todo mundo já sabia quem seria o camisa 10. O Pelé já era considerado o maior jogador do mundo e a camisa 10 já tinha virado um símbolo, e ele começou aquela Copa já marcando um gol contra o México daquele jeito dele, passando por cima de todo mundo ali. Tudo indicava mais uma Copa lendária do homem, só que ele se lesionou contra a Tchecoslováquia e ficou de fora do resto da competição. E aí, sem o camisa 10, o resto a gente já sabe, o camisa 7, Mané Garrincha, puxou o protagonismo e o Brasil foi bicampeão. Em 66, mais uma Copa com o Pelé vestindo a 10, só que aí aconteceu algo muito triste para a história dele. O rei até marcou contra a Bulgária, mas foi caçado em campo num jogo violento, onde ele acabou se lesionando, e sem ele, o Brasil acabou perdendo para a Hungria. E aí no jogo seguinte, ele volta, só que ainda no sacrifício, meio capenga, o Brasil vê outro jogo violento contra Portugal e acaba sendo eliminado pro time do Eusébio. Em 1970, a gente foi pra quarta Copa do Mundo com o Pelé vestindo a 10. É nessa aí que ele protagoniza aquele famoso gol que o Pelé não fez do meio campo contra a Tchecoslováquia, mas depois deixou o seu no mesmo jogo, tá? Fez mais 2 contra a Romênia e na semifinal contra o Uruguai tem outro lance icônico, aquele que ele finta o goleiro sem tocar na bola, mas perde o gol. Só que aí é na final contra a Itália que o Pelé abre o caminho pro tri mundial, metendo seu golzinho de cabeça naquela vitória por 4-1. Sem dúvidas o maior e melhor 10 que o Brasil já teve, um cara que literalmente deu significado à numeração da camisa e que deixou as coisas até meio que injustas pra quem vinha depois, né? Tu vestir a 10 do Pelé começou a ser um peso e uma cobrança muito grande. Há quem defenda até hoje que a 10 do rei deveria ter sido aposentada para ser imortalizada na seleção, mas continuou sendo utilizada novamente. E foi assim que na Copa de 1974, já sem o Pelé, foi um campeão de 70 que passou a usar esse número. Era o Rivelino, que tinha 27 anos e era cria e ídolo do Corinthians, com bastante experiência, o que dava muitos créditos pro homem substituir o Pelé. O Brasil começou tímido naquela Copa, com 2 empates e apenas uma vitória sobre o Zaire, onde o Rivelino deixou o dele com uma bomba de fora da área, e a segunda fase era novamente dividida em grupos, e aí o Rivelino fez o gol de falta histórico da vitória por 1-0 contra a Alemanha Oriental e abriu o placar no 2-1 contra a Argentina. Porém, o Brasil ficou pelo caminho e foi eliminado depois de enfrentar o carrossel holandês. 4 anos mais tarde, na Copa de 1978, o Rivelino voltaria a utilizar a 10, sendo o jogador mais experiente do time, e nesse momento ele já defendia o Fluminense. O enredo acabou sendo parecido com 74, uma fase de grupos ali sem muito brilho, só que agora com uma diferença: o Rivelino começa como titular, mas mal joga nos jogos seguintes por conta de uma lesão. Sem ele, o Brasil é eliminado na segunda fase de forma muito polêmica, né, para a Argentina no saldo de gols. Mesmo invicta na Copa, a seleção ficou em segundo nessa segunda fase de grupos e foi jogar a disputa pelo terceiro lugar, em que venceu a Itália, e teve que assistir os seus maiores rivais conquistando a glória. Devido à lesão do Rivelino, quem assumiu o protagonismo nessa Copa aí foi o Zico, que anos depois também herdou a camisa 10. E foi assim que lá na Copa de 1982, com o Zico tendo 29 anos e sendo jogador do Flamengo, onde tinha passado a carreira inteira e era ídolo máximo, ele estreou com a 10 na fase de grupos, guardando 3 gols, e o Brasil saiu vitorioso nos 3 jogos. O jogo contra a Nova Zelândia foi um primor, com o Zico botando os caras no bolso, fazendo 2 gols e dando 2 assistências. O primeiro gol, inclusive, foi uma puxeta maravilhosa naquele time que deu pro Brasil a fama de futebol arte. E dá pra ver pelos gols ali, só jogada bem trabalhada, né? Na segunda fase, os brasileiros se vingaram dos argentinos de Maradona, com o Zico novamente marcando gol e dando assistência. E tava então tudo às mil maravilhas até o Brasil trombar com a Itália. Foi aí que o artilheiro Paolo Rossi destroçou o Brasa, a Itália venceu por 3-2 e caminhou para ser campeã daquela Copa.
4 anos mais tarde, em 1986, o Zico já tinha um status consolidado no mundo da bola e voltava ao Flamengo depois de uma passagem pela Udinese. Na Copa, a seleção venceu os seus primeiros 3 jogos, mas com o Zico atuando como reserva, voltando de uma lesão. E que sina, hein, cara, dos camisas 10 indo machucados pra Copa do Mundo, é um negócio que infelizmente não acaba por aqui. A seleção passa pela Polônia nas oitavas e depois encara a França, com o Zico entrando no meio do jogo e perdendo um pênalti, no que a partida terminou 1 a 1 e os franceses venceram nas cobranças alternadas. Foi o último jogo do Zico com a amarelinha, numa partida que ele acabou ficando marcado como o vilão da eliminação. Tudo isso foi demais pro Zico, que depois se recusou a voltar a vestir a camisa da seleção, então o número 10 acabou passando por um cara que também estava naquela eliminação, só que era bem mais novinho. Era o Paulo Silas, que ganhou a honraria de ser o 10 na Copa de 90 na Itália aos 24 anos. Ele tinha sido campeão da Copa América um ano antes e jogava pelo Sporting de Portugal depois de ter sido revelado pelo São Paulo e se tornado ídolo lá. O Brasil vinha para essa Copa muito pressionado, com vários problemas extra-campo e com um jejum que já estava caminhando para 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo. E aí não ajuda nada que o camisa 10 do Brasa na Copa mal jogou. A seleção venceu todos os jogos da fase de grupos, mas não convenceu. O Silas começou todos no banco, só jogando em torno de 8 minutos contra a Suécia e 4 contra a Costa Rica. Nas oitavas contra a Argentina, o Canidia abriu o placar para os hermanos no finalzinho e só aí que o Silas entrou, mas não conseguiu mudar o rumo do jogo nos cerca de 7 minutos que esteve em campo. Dá pra cravar com sobras que foi a participação mais apagada de um camisa 10 brasileiro na história das Copas. Se somar todos os jogos, o Silas mal teve meia hora em campo. Mas depois sabe o que o Silas faz? O Silas vai comandar o Avaí e termina em 6º no Brasileirão, com o Avaí. Beleza? Até hoje ele mora no meu coração por causa disso. Para a Copa de 94, o Silas já não era mais convocado e para ser o novo camisa 10, nada melhor do que o irmão de Sófocles, Sóstenes e do grande Sócrates, o Raí, exatamente. Muita gente talvez não saiba, mas o Raí e o Sócrates eram irmãos e inclusive o Raí quase foi nomeado Xenofonte, porém a mãe dele não permitiu que o pai continuasse a nomear os seus filhos com o nome de filósofos gregos antigos, o que é uma pena, né? Sinceramente, Xenofonte, imagina. O Raí já era uma lenda jogando pelo São Paulo nessa época, sendo bi da Libertadores e campeão brasileiro, e na época da Copa era uma contratação recente e de peso de um PSG próspero, mas longe de ser a potência multibilionária e vitoriosa da atualidade. E por incrível que pareça, naquela época, ele ir jogar no PSG causava um pouco de dúvidas. O futebol internacional não era tão acompanhado no Brasil, é claro, e na cabeça de muitos, ele estava saindo de um São Paulo super vitorioso para ir para um PSG desconhecido, entendeu? E isso era visto de maneira esquisita. O Raí estreou na Copa literalmente como 10 e faixa, já que também era o capitão do time, marcando de pênalti contra os russos e ajudando a Celeste a se classificar para as oitavas. Só que aí ele perdeu a sua vaga no time titular, jogou muito pouco nos jogos seguintes e ficou de fora, inclusive, da grande final, vendo o Brasil ser tetracampeão mundial, mas com o Dunga como capitão levantando a taça. Então foi mais uma Copa onde o Brasil ainda sentiu falta de um grande camisa 10 que realmente fosse o maestro da equipe, só que dessa vez veio o tetra, então ninguém se importou, o Raí não saiu como vilão de lugar nenhum. E aí na Copa de 98 as coisas estavam esquisitas, porque mesmo tendo acabado de ser o último campeão mundial, o Brasil chegava de novo pressionado em um momento conturbado extra-campo. E quem tinha a responsabilidade de afastar a má fase do número 10 lendário era o pernambucano Rivaldo, que aos 26 anos vivia o seu auge jogando pelo Barcelona. Na Copa de 98, o Rivaldo fez um gol e deu uma baita assistência no jogo contra Marrocos e ajudou o Brasil a terminar em primeiro no seu grupo. Nas quartas, ele foi decisivo marcando 2 contra a Dinamarca. E nas semis, ele dá mais uma assistência fantástica pro Ronaldo e converte o seu na disputa de pênaltis que despachou a Holanda. A grande final seria contra a dona da casa, a França. E aí a gente sabe, brilhou o camisa 10 do outro lado, né? O Zidane deu um show e os franceses foram campeões. Depois dessa decepção, com direito a um drama por conta daquela convulsão que o Ronaldo Fenômeno teve antes da final da Copa, em 2002 o Brasil já chegava desacreditado mais uma vez. Agora depois de ter sido eliminado para Honduras na Copa América e de ter sofrido nas eliminatórias, quase ficando de fora da Copa do Mundo. E por falar em quase, o Rivaldo quase abandonou a seleção, mas resolveu voltar atrás na sua decisão. Foi para a Copa do Japão e da Coreia, com a 10 nas costas e o resto é história.
No jogo de estreia, depois de dar uma assistência pro gol do Ronaldo, o Rivaldo fez o gol da vitória de pênalti contra a Turquia e depois também marcou nas goleadas contra a China e Costa Rica. Nas oitavas, mais um gol dele diante da Bélgica, o que mostrava que a seleção e o seu camisa 10 estavam voando. Nas quartas, ele marca contra os ingleses, enquanto nas semis quem resolve é o Ronaldo. E aí, por mais que na finalíssima contra a Alemanha, quem ganhou toda a fama tenha sido o R9, o Rivaldo teve um papel fundamental, com o chute no primeiro gol que gera o rebote pro Ronaldo marcar, e depois com aquele corta-luz maravilhoso no segundo para garantir o penta. É bem possivelmente o nosso 10 mais subestimado. Eventualmente o Rivaldo para de ser convocado, mas a camisa 10 fica vaga por muito pouco tempo. Foi um novo jogador do Barcelona que assumiu, Ronaldinho Gaúcho, que havia acabado de levantar a taça da Champions e era o detentor da bola de ouro. Ou seja, o Brasil era o atual campeão da Copa e tinha no seu elenco o melhor jogador do mundo. O que podia dar errado, né? Na fase inicial, o Brasil venceu seus 3 jogos com o R10 dando uma assistência, enquanto nas oitavas os pentacampeões passaram por cima de Gana, mas o rendimento do Bruxo e do time no geral estava muito aquém. O técnico Parreira foi ouvir as reclamações da torcida e fez uma mudança tática, deixando o Dinho um pouco mais perto do gol, mas não adiantou, já que nas quartas de final saiu aquele gol do Henry e o Brasil foi eliminado para a França. O Ronaldinho acabou completando aquela Copa do Mundo sem marcar nem um gol sequer. Até aqui ele foi o único camisa 10, junto com o Silas, a representar o Brasil numa Copa e não meter nenhum gol. Ele era o atual melhor do mundo, bola de ouro, então foi um consenso ali de que ele ficou abaixo e jogou mal. A raiva foi tanta que os torcedores brasileiros chegaram a incendiar uma estátua do Ronaldinho lá em Santa Catarina. Essa Copa, entre outros fatores, acabou tirando a vaga cativa do Ronaldinho na seleção e para a Copa de 2010 na África do Sul, o Dunga não convocou ele. Assim, o número lendário ficou para um cara que já tinha vestido ela em outros momentos, o Kaká. Ele era jogador do Real Madrid e tinha sido bola de ouro em 2007, campeão de tudo quanto é torneio, incluindo a Copa do Mundo lá em 2002, onde ele mal jogou, mas fez parte da conquista. A moral era grande e o Kaká já era experiente, só que ele estava lidando com uma lesão séria e basicamente jogou a Copa no sacrifício. O grande momento dele foi contra a Costa do Marfim, dando 2 assistências e depois sendo expulso por uma cotovelada no peito do Keita, onde o jogador rival ali deu um migué desgraçado, né? Vamos combinar. Aí o Kaká volta a jogar nas oitavas contra o Chile, servindo de novo o Luiz Fabiano em um dos gols, mas no geral foi mais uma atuação um pouco apagada, já que ele nada conseguiu fazer contra a Holanda nas quartas, quando o Brasil foi eliminado novamente. Mas ânimo, galera, tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Quem não foi convocado para 2010 foi o menino Neymar, que começaria a partir dali a ganhar cada vez mais espaço e já como o craque do time recebeu a 10 justamente para a Copa de 2014 no Brasil. Ele era jogador do Barcelona e começou bem demais com 2 gols para cima da Croácia e também mandou para a rede 2 vezes diante de Camarões. Nas oitavas, o Brasil teve vida difícil contra o Chile, passando só nos pênaltis com o Neymar convertendo a cobrança dele, enquanto nas quartas contra a Colômbia teve aquele jogo muito marcante onde o Ney até dá uma assistência num escanteio, mas a vitória fica marcada pela entrada violenta do Zuniga, que tirou o Neymar da Copa. E talvez ele tenha que agradecer porque ficou de fora do jogo mais vergonhoso da história da seleção brasileira, o 7-1 contra a Alemanha. 4 anos depois, na Copa de 2018 na Rússia, o Brasil precisava apagar o vexame histórico e de novo com o Neymar com camisa 10, agora já como jogador do PSG. Ele marcou contra a Costa Rica, o Brasil bateu a Sérvia com outro gol do Thiago Silva em escanteio do Neymar, né? E nas oitavas, mais uma vitória com um gol do Ney pra cima do México. O camisa 10 estava carregando o time até que nas oitavas veio a ótima geração belga, que eliminou o Brasil e fez o Ney e todos nós adiarmos o sonho do Hexa. Em 2022, no Catar, o Neymar foi para sua 3ª Copa como camisa 10 do Brasil, e se você percebeu aqui, só ele e o Pelé conseguiram ir para 3 Copas vestindo a 10 da seleção. Aqui vale uma observação que já era aquela versão do Neymar que se machucava toda hora, e até por isso depois de jogar contra a Sérvia na estreia, ele se machuca novamente e fica de fora do restante da fase de grupos, e aí nas oitavas ele volta voando e marca de pênalti contra a Coreia do Sul, só que a sina do Brasil nas Copas continua. Nas quartas vem um jogo tenso contra a Croácia, que foi pra prorrogação. O Neymar até abriu o placar de maneira heróica, só que faltando só 4 minutos, o camisa 10 viu incrédulo todo o time do Brasil subindo pro ataque, deixando os croatas livres pra contra-atacar.
e empatar o jogo com o nosso querido Bruno Petkovic. Na disputa por pênaltis, o Neymar nem chegou a bater o dele, porque o Brasil parou no Livakovic e depois na trave numa doída eliminação. Mesmo com o gol salvador na prorrogação, o Neymar era o melhor batedor de pênaltis da equipe e decidiram deixar ele para bater a última cobrança, que simplesmente não veio. Então, muito por conta disso, o Neymar acabou sendo muito criticado nessa eliminação. Pro Neymar foram 3 Copas onde ele conseguiu exercer o seu papel, mas com um gosto muito amargo no final. Mas ele ainda tem chance de refazer a sua história. O Neymar vai para a Copa de 2026 com a 10 nas costas mais uma vez. E apesar de todos os problemas da sua carreira nos últimos anos, o povo brasileiro ainda sonha que ele possa fazer a diferença e finalmente trazer o Hexa pra casa. Aqui no Eurão a gente tá soltando muitos vídeos sobre Copa do Mundo, então fica o convite pra você se inscrever no canal e também dar uma olhadinha nessa lista de reprodução que tem outros vídeos sobre a Copa que você certamente vai gostar.